bem-vinda você a mais um episódio do EnXequeCast. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Oca 77 em São Paulo e hoje nós vamos receber um convidado aqui especial. Ele é professor, Péricles Pires, mentor de estudo associado ao desenvolvimento pessoal e diretor de um cursinho que tem conseguido destaque nas aprovações em medicina com um método único. A sua premissa é: sua vida não se resume em passar no vestibular. Quando você entende isso, o passar no vestibular se torna algo natural. Bem-vindo, Péricles. Obrigadão, Marcos. Estamos juntos, estamos aqui para servir hoje e responder o que vier. Legal. E é isso mesmo, então? Vida não se resume em passar no vestibular? Não mesmo, né? Passar no vestibular é algo que está no meio da etapa. Eu falo isso muito porque os alunos passam a vida inteira achando que não é ninguém e que vai ser alguém quando passar no vestibular. Isso é tão ruim porque isso contribui até para a soberba do aluno, né? Entendi. Porque ele ficou lutando aquilo o tempo inteiro e ele acha que só o fato dele ter passado no vestibular, ele pode jogar isso na cara dos outros. E é o que acontece, né? É uma coisa meio natural também do ser humano, Do ser né? humano, Ele pra gosta... provar que é capaz. É basicamente isso. Você sabe que a intenção de chamar aqui é para saber quando e como você passou a olhar para um vestibulando não apenas como um robô, mas como um ser que está construindo um futuro e não apenas alguém que tem que mostrar que é bom e condicionando a um nome na lista de aprovados, né? Tá bem ligado a essa premissa inicial, né? Que a vida não se resume em passar no vestibular. Eu comecei a olhar para o aluno como humano mesmo, né? Uhum. Quando eu fundei o meu cursinho Sim. pré-vestibular, né? Eu fundei novo, né? E por falar nisso, você fundou onde? Em Goiânia. Em Goiânia. Você é nascido, crescido lá. Em Goiânia. Sei. E lá em Goiânia é muito forte a questão de um curso superior ter que ser medicina, né? Entendi. Lá é assim, só serve se for medicina. Caramba. Que é uma capital menor. Sim. São Paulo já não é assim, né? São Paulo já é tudo amplo, tem lugar para todo mundo. Então lá é basicamente assim. Para você ser alguém dentro daquilo, você tem que ser um médico, né? Os outros cursos nem tem tão destaque assim. Então, nessa trajetória minha, quando eu fundei o cursinho, acabou que ali eu usei como laboratório social. Sim. Que a gente fica ali olhando eu vou para o pátio nos intervalos para analisar o comportamento dos alunos. Isso é legal. Né? Aí bacana. Eu fico ali analisando os comportamentos dos alunos e fico percebendo que eles não têm um objetivo tão claro de estar ali. De fato, o objetivo passa a ser só passar no vestibular. Sim. Fico ali muitos anos, né? E a gente vai falar o quê? De 20 anos, desde quando nasceu. Sim. 20 anos. E Goiânia é até 20 anos mesmo, 20, 22. Se o aluno chega nos 22 dentro de um cursinho, ele já se desespera. São Paulo, se a gente for analisar, nos cursinhos daqui, a coisa mais comum é aluno de 24, é normal. 25, 26. Nossa, o pessoal aqui tenta vários e vários anos, para passar. Tem um lugar muito bem claro de onde ele quer chegar. Exato, né? Isso é verdade. Aí o nosso aluno lá, né, por querer mostrar que é alguém, ou seja, precisa passar no vestibular e tem que ser medicina, acaba que ele não tem um objetivo muito bem claro de onde ele quer chegar. Ele quer passar para medicina. Ele só sabe que ele quer passar para medicina porque é a grande profissão ali da região. Todo mundo quer ser médico. Se você, né, passar por medicina para medicina, tá feito, né? Aí ele provou para a sociedade que ele é bom. Aí acaba que ele entra num padrão de repetição. Isso não é ruim, eu acho que dependendo do desenrolar da conversa, a gente chega nisso. Mas padrão de repetição não é ruim, mas ele entra num padrão de repetição errado, que ele começa a repetir atitudes de quem? De quem procura o caminho mais fácil. Sim. E quem vai pelo caminho mais fácil, geralmente não vai ter sucesso. Sei. Então ele fica ali igual um robô,
desenvolvendo ansiedades. Ele faz por osmose, né? Ele por osmose, exatamente. Ele vai onde a galera tá onde indo, a ele fala, tá indo. Mas isso, eu lembro que aqui em São Paulo, uma época, isso há muito tempo atrás, direito era o grande curso. Todo mundo queria cursar direito porque, advogado, tinha todo também um glamour por, sabe, acho que é o mesmo caso de Exatamente. medicina lá. Se a gente pega esse exemplo, por exemplo, hoje não é mais o direito aqui, porque saturou, provavelmente. Saturou, exatamente. Até hoje, nossa, o que tem de advogado... E se a pessoa tem muito bem claro o lugar onde ela quer chegar fazendo direito, se é ser um advogado ou se é ser um juiz, um promotor, ela vai até o fim. Mas se ela entra nesse processo de repetição de padrões errados, na verdade, ela não vai até o fim, ela vai passar no vestibular. Ela achou que a vida dela se resolveu ali e não vai levar uma faculdade a sério, por exemplo. Então, lá no meu espaço amostral, eu passei a observar isso. Alunos que não tinham um bom desenvolvimento de estudante, mas que querem apenas passar para a medicina. E eu tento alertar eles o máximo possível que você, como médico, você vai lidar com pessoas. Com pessoas, exatamente. Então, você precisa ter, no mínimo, um bom desenvolvimento pessoal. Então, o cursinho é a melhor prova, porque você está ali lidando com problemas o tempo inteiro. Você só vai passar no vestibular se você resolver uma série de problemas diários, se você for consistente. Sim. Mas acaba que eles abandonam a consistência, que é estar ali todos os dias estudando, gastando a mesma energia todos os dias. E gasta energia. E gasta o pessoal acha que é só vai para a escola. Não, nossa, a cabeça fica... Nosso cursinho fica aberto até 10 da noite, para você ter uma noção. Porque os meninos ficam estudando lá até 10 da noite. Então, acaba que eles ficam ali em busca de uma eficiência, né? Procurando um caminho mais fácil. Por quê? Porque até então eles não são ninguém. E eles precisam mostrar que são alguém o mais rápido possível. Exato. Então eles estão em busca de uma eficiência de fazer muita coisa em um pequeno intervalo de tempo, que seria esse 1 ano, para provar que é bom. Sim. E, na verdade, não faz nada com a eficiência que eles tanto buscaram. Exato. É onde eu falo, eficiência é para atleta. Exato. É diferente, né? Não precisa ter essa cobrança. Não precisa. Até porque, a gente pegando, dá para ser um atleta vestibulando? Dá. Dá. Quando que um vestibulando se torna atleta? Quando ele adquire consistência. Se a gente for pegar a vida de atleta, ele só se torna eficiente quando ele tem consistência, naquele treinamento, naquela técnica que ele desenvolve. Então acaba que o aluno fica ali como um robô, mas é um robô ineficiente, mesmo buscando a eficiência, porque ele não está preocupado com a consistência de estudo. Não, então, a tecla que eu mais bato lá é consistência, para a gente adquirir a tão sonhada eficiência. Certo. Eficiência é para atleta. Certo. E uma coisa que você me falou que eu achei interessante é essa questão de você ter percebido o aluno, né? Porque isso, muito professor, eu acho que até acaba faltando nos professores essa coisa de enxergar o aluno. Parece que muito professor chega só na sala de aula, olha o aluno ali, né? E só vê é um trabalho, né? E aí até eu puxo essa pergunta, né? Que aí, quando que você percebeu esse vazio na vida do aluno, né? E aí você pode aproveitar para contar um pouquinho também da sua trajetória desde do vestibulando a mentor de estudo. Perfeito. E essa trajetória é um pouco longa. Deixa eu começar com a pergunta, como que eu enxerguei isso no aluno, né? Como você enxergou esse vazio, né? Tá. Ali nesse meu espaço amostral, né? Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre cérebro, sobre comportamento, porque eu vi ali crises de ansiedade sendo despertadas cada vez mais, né? Então, eu comecei a preocupar com essa situação. Comecei a entender o aluno, preocupar em entender o aluno como humano, né? Como um ser que está em busca de um objetivo, todos nós somos assim. Sim. E nessa análise foi onde eu fui percebendo. Essa longa trajetória aqui, que a gente já falou de 20, aqui em São Paulo vai até mais, 22, 23, 24, 25, 26, até entrar numa faculdade, os alunos, até então, eles acham que não são ninguém.
Então, o vazio deles está aí, né? Porque eles acham que só vão ser alguém quando ele passar no vestibular e ser taxado uma profissão na cara dele, lá, né? Isso vem desde a família, vem desde a infância, né? Porque desde pequeno a pergunta que é feita para os alunos é, para os filhos, na verdade, sim, que não são alunos, o que você quer ser quando crescer? Então, e a primeira resposta do filho é o quê? Uma profissão. Sim. Policial, bombeiro. As primeiras são essas. Médico, advogado. E quando é um policial, um bombeiro, um pedreiro, o pai já dá aquela cortada. Não isso não. Ou seja, já começa até a desmerecer. Isso, apodar o sonho da criança. Apodar o sonho da criança. E também, até a resposta, um pedreiro, um bombeiro, alguma coisa que hoje socialmente é vista de forma inferior, mas a gente sabe que tudo tem seu valor. Sim. Mas até isso taxa para as pessoas, eu só vou ser alguém se eu me tornar um pedreiro. E não é bem assim. Você não é a sua profissão. Você não é a sua profissão. Você é uma pessoa, você é um indivíduo, né, que tem sonhos, pensamentos, tem as suas ideias, não é o trabalho. Porque, por exemplo, se você perde seu emprego, então você deixa de ser alguém. Imagina se um dia você tem que sair do nada aqui, então, o mundo online, isso não vai acontecer, o mundo digital para de existir. Imagina. Aí eu parou de existir também como indivíduo. Exatamente. Não, né? Então acaba que essa busca em ser alguém se torna uma crise existencial. Porque se você não é alguém, você existe para quê? Para quê, né? Qual o motivo da tua existência, né? Então acaba que esse vazio está associado a uma desconexão com a origem. Aí a minha primeira tentativa é conectar o aluno à sua origem. É uma conversa bem ampla e bem complexa, mas eu tento resumir ela no seguinte: a nossa origem é o quê? É um corpo que nasceu. Se a gente for olhar a capacidade do nosso corpo, tanto que a gente tem destaque ao que a gente já produziu no mundo, ou a tecnologia que a gente já produziu no mundo. Então, a gente é um corpo com uma extrema capacidade e a gente precisa usar ela. E tudo que a gente fizer vai ter sucesso. Só que a gente precisa procurar se dedicar, né? Ser consistente. Exato. Entender que não existe um caminho fácil. Sim. Todos os caminhos são difíceis, até porque os caminhos difíceis, eles estão ali para quê? Para nos fortalecer e conseguir segurar a vitória lá no início. Você imagina um menino que foi só passar, terminou o terceiro ano, já entrou na faculdade particular ali, que o pai pagou, ele não enfrentou nenhuma dificuldade, se formou médico. A chance dele ser um bom médico é bem menor. Muito menor. Muito menor, porque ele teve tudo muito pronto. Ele não sabe o que é dificuldade na vida. Ele não tem uma noção do que é um paciente chegando ali com enfermos, o que é aquilo para a família. Pode até entrar em desespero momento, naquela situação. Porque ele nunca viu aquilo, né? Exatamente. Ele não está preparado psicologicamente para pegar uma pedrada dessa. Exatamente. Porque não passou por dificuldades. Então, quando a gente vai olhando isso, eu mostro para o aluno, você é um ser com uma capacidade extrema. E você vai ter sucesso se você usar essa capacidade. Não é passar no vestibular. Não, qual que é o seu objetivo? Aí é onde eu falo para o aluno. O que é o objetivo? É um lugar muito bem claro de onde ele quer chegar. Vem cá, ele só quer chegar até o vestibular? Então, aí passou o vestibular e aí o resto, e é exatamente isso que está configurado na mente deles. Aí eu reconfiguro tudo isso. Qual que é o seu objetivo? É um lugar muito bem claro onde você quer chegar. Aí provavelmente ele vai falar, médico. Ok, então você tem que ser um bom médico. Você tem que usar a capacidade que você nasceu com ela e usar ela dando o seu melhor. Sim. Então a gente nasceu para dar o nosso melhor e é dando o nosso melhor que a gente vai ser mais que vencedores. Sim, porque isso, é um termo que eu uso. O seu trabalho, essa coisa, tudo depende do seu trabalho. Se você vai fazer um trabalho porco, logicamente você vai ter um resultado horrível lá na frente. E no caso da medicina, que é uma profissão muito séria, séria no sentido de gerar grandes consequências, ele pode ter o CRM dele cancelado. Exato. E nem atuar como médico. A gente tem vários exemplos. Exato. Se a gente for procurar e fazer um Google, a gente tem vários exemplos de médicos que já não atuam mais. O CRM, que perderam o CRM por
não ter enfrentado dificuldades no passado e as primeiras dificuldades que enfrentaram como médico atuaram da maneira errada. Né? Porque às vezes a pessoa vai atrás do trabalho pelo glamour, só que ele esquece que tem a parte complicada, porque você vai lidar com vida, vai chegar gente ali com a vida por um fio e depende dele. Exatamente. Né? A vida dessa pessoa vai estar na mão dele. E é dele. todo trabalho, né, Marcos? Você chega despreparado diante de um problema ali, se você lidou com problemas no passado, você mantém a calma. Você fala, não, vamos raciocinar, vamos respirar, né? Porque o cara sabe que ele tem ele tem a capacidade de lidar com aquilo. Exato, é isso aí, a capacidade. O duro é quando a pessoa acha que não tem a capacidade, é que ela se desespera, não tem controle emocional para isso, né? E acha que tem que resolver sem ter a capacidade. Não tem nem a humildade, porque humildade... De falar, de chamar outro, e humildade desenvolve com um processo. E às vezes até a humildade de perceber que, de repente, quando uma enfermeira fala, doutor, será que não é melhor, sabe, ouvir aquela enfermeira, entendeu? Porque a enfermeira, ela é linha de frente o tempo inteiro. Tá lidando com problemas o tempo inteiro. Entendeu? E às vezes você vê que às vezes tem médico que... Às vezes a enfermeira tá falando uma coisa realmente certa e o cara por ego... não, a enfermeira vai saber mais do que eu sou o doutor. Exatamente. E esse processo, enfrentando problemas, é onde a gente vai percebendo que a gente precisa da ajuda de pessoas. Sim. É onde a gente desenvolve humildade. Só que os alunos, nessa ânsia de passar pelo vestibular, não veem importância nesse processo. Então, não veem importância em princípios, por exemplo. Humildade, lealdade, honra. Então, tudo isso vai por água abaixo. E ao invés de a gente ter um bom profissional sendo lançado no nosso mundo social, a gente está tendo um monstro. Não é isso. A gente tem que usar a nossa capacidade para dar o nosso melhor. Que a pessoa, às vezes, já no cursinho, ela já tem um ego, nem é médico ainda, nem passou no cursinho. Só o fato de fazer 3 anos de cursinho, por exemplo, eles acham que pode julgar se o professor está dando aula certa ou não, né? É um absurdo. É um absurdo. Né? E isso é bom falar, a gente fala para o bem, né? Que é para o aluno situar, pegar tudo que a gente está falando, desenvolver uma certa humildade, porque tudo isso vai favorecer para que o aluno seja aprovado de verdade e com qualidade. Não ser só aprovado, mas ser um médico com qualidade. Com qualidade, né? Aí nesse meu espaço amostral ali, é onde eu comparo muito com a minha vida de vestibulando da época. Né? Pra você ter uma noção, no meu fundamental, acho que no 9º ano, teve um trabalho de escola que era, os alunos tinham que produzir um jornal. E era um jornal em vídeo. Certo. Nem tinha muita qualidade boa de câmera em celular. Naquela época... Nada. A gente tinha que ir atrás das câmeras que tinha, né? Era câmera tipo TechPix. Foi quando começou a democratizar as imagens, digamos assim. Então a gente produzia um jornal e eu não queria estar na postura aí de apresentador do jornal. Eu ali no meu grupo de alunos, a gente decidiu, não, vocês vão ser o apresentador e eu vou ser um entrevistado. Aí, mas o que você vai fazer nesse jornal? Falei, não, você vai me colocar como um dono de colégio e um dono de uma universidade. Bacana. Então, tem esse vídeo no YouTube, dá até para eu resgatar depois. Que legal, pô. Eu lá apresentando, eu sendo entrevistado, na verdade, e numa brincadeira, né, eu falando que eu tinha um colégio Picles, que era o meu apelido na época, e Universidade Picles, Unipicles. Aí, beleza, depois disso, aluno de 3º ano, sempre muito zoeira, né? Sempre querendo oprimir os mais novos. Os mais novos, como sempre. Sempre. Depois saiu esse jornal na escola, todos vieram brincar comigo, né? E eu achei o máximo. Unipicles. Vem cá, 3º ano, né? Prestando vestibular. Vem cá, como que faz para passar nessa faculdade sua? Aí eu brincava, entrava na onda, falava, vixe, lá é difícil, não é pra você não, hein? É 10 mil por vaga. Aí eu entrava na onda, aí foi nessa aqui, pra você ter uma noção, eu fiquei mais amigos de alunos do 3º ano do que amigos do próprio 9º ano, da minha faixa. Porque eu levei na esportiva, e em nenhum momento eu negava, me sentia ofendido, não, falava...
Eu sou o dono dessa escola. Você falou, não, eu sou o dono. Pra você ter uma noção, eu criei um site. Na verdade, não era nem site, na época era o tal do Blogspot. Era o blog. É do Google aquilo? Era do Google. Acho que hoje nem tem mais. Não, né? Tem se eu procurar o meu blog, será que eu acho? Sim, porque acho que essas coisas não saíram, não. Os blogs estão lá. Porque o blog, ele fica como um site, né? Como um acervo ali. Como um acervo, ele não sai, não. Eu vou procurar depois. Eu criei o Blogspot do colégio e da universidade. Aí eu brincava, vai lá e faz a inscrição. Então, em nenhum momento eu neguei, eu já me via como alguém lá na frente. Você podia ter virado um youtuber já naquela época, já ter, né? Olha eu atrasei no digital, mas a vontade de ser dono de escola era tão grande que eu fui por esse caminho. Que é aquela história, né? O objetivo é o lugar muito bem claro de onde você quer chegar. Então eu não via o vestibular como um monstro. Não, nem olhava para ele, eu olhava lá na frente. Era uma ponte para interligar você onde você queria. Exatamente. Então, foi onde você tem, aí nesse trajeto, isso foi no 9º ano. Eu não era o melhor aluno, hoje eu sou professor de física. Aí os alunos sempre acham que eu nasci com o dom das exatas. Não, no 9º ano eu fiquei de recuperação em matemática. Sim. Só que com essa de saber sempre o que eu queria, de dar sempre o meu melhor, se eu queria ir por esse caminho da educação, eu não poderia ser um aluno que ficasse de recuperação. Se o Einstein tinha problemas com cálculos também. Era o pior aluno possível. Era o pior aluno. Por que você foi expulso? Por que você não pode ter problema em matemática, né? Aí eu ouvi os alunos falando, não, mas o Péricles de recuperação em matemática, só porque eu sentava na frente, achava que eu era o melhor aluno, mas nunca fui. Aí, devido a essas perguntas, o Péricles ficou de recuperação em matemática, pensei, na próxima eu não posso ficar, não. Aí onde eu virava à noite, repetindo, estudando, para nunca mais ficar de recuperação em matemática. Sim. Aí, ainda assim, nesse mesmo ano que eu fazia o 9º ano... Você já percebeu que cria uma certa descredibilidade. Exatamente. Né? Perfeito, credibilidade é a palavra. E tá de recuperação. O cara tá ali na frente, tá de recuperação. Estranho. E essa de sentar na frente minha era para querer ser o melhor aluno. E o meu resultado era divergente, é isso. Então não estava batendo. O resultado chega uma hora. E ele vai te colocar na parede. Então a gente tem que trabalhar, dar o nosso melhor, porque resultado é inquestionável. Sim. Né? Aí eu sentava ali na frente. Tem as Olimpíadas de Física, as Olimpíadas Brasileiras de Física, que as escolas levam alunos de todas as séries para fazer. São muito importantes. Isso tem um grau de importância muito grande. Hoje tem até a internacional, porque incentiva o aluno. Né? Sim. Aí nessa época, eu ainda desenvolvendo quanto ao estudo, gostando, eu admirava muitos professores. Então por isso que eu comecei a admirar o ato de estudar. Aí teve a Olimpíada de Física. Eu fiz... Passei na primeira fase. Passei entre aspas, por quê? Porque a primeira fase, apesar de a escola ser, de a primeira prova ser mesmo o governo que faz, que elabora, o Departamento da Educação, mas quem toma conta dela é a própria escola. É a própria escola que corrige e leva os alunos aprovados na primeira fase. Sim. Aí eu descobri depois que eu não tinha sido aprovado nada. Oh, meu Deus. É porque na ausência de aluno ali para levar, levaram... Pessoal, Péricles tem uma boa postura. Bora levar o Péricles. Ele, Aí eu descobri isso e eu pensei, eu não posso fazer feio, não. Então eu tenho que estudar para a segunda fase. Agora eu vou mostrar que eu... Olha, e eu não era bom em física. Eles não erraram em me chamar. Então, foi onde eu fui para essa segunda fase. Estudei para ter aprovação nessa segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física. Caramba. Isso até eu estou revelando agora. Eu não fui aprovado na primeira fase de Física. Tá? E qual foi o resultado dessa competição aí? Como é que foi? Da segunda fase? Isso, positivo. Da segunda fase. Aí da segunda fase de raspão mais positivo. Mais positivo. E legal. Como que eu adquiri esse resultado? Repetindo. Sem dormir à noite ali. Repetindo os exercícios de física. Por quê? Eu tava esbanjando a camisetinha, né? Que a escola dava a camisetinha da Olimpíada de Física. Você tá no grupo. Eu tava no holofote. Então, eu tinha que ter resultado. E não tem outro jeito. Resultado é repetir. Repetir. Eu até falo para os meninos que essa repetição é muito importante. Eu até falei aqui no início sobre padrão de repetição. Por quê? O cérebro,
ele quer economizar energia o tempo inteiro. E o que faz ele economizar energia? Ele tem um padrão de gasto de energia. Então, se a gente mostra para o cérebro ou desenvolve um padrão ali de pensamento e coloca o cérebro naquele padrão, aquilo é confortável para ele. Sim. Então, onde ele vai ter eficiência naquilo. É a importância da consistência. Como eu falei, isso é confortável para o cérebro. Aí eu passo a chamar isso de zona de conforto. Que a gente pega a zona de conforto tanto como pejorativo. E de fato, mas o cérebro gosta de uma zona de conforto. É lógico. Quem que não gosta de chegar em qualquer lugar, até no seu trabalho, e saber o que vai ter durante o dia todo? O processo ali, tudo muito bem traçado. Você não vai querer chegar e perceber, cheguei no trabalho, meu Deus, não tem internet. Então, todo aquele esquema que eu ia fazer já foi já vai ralo. Exigir um gasto de energia a mais. Que aí você vai ter que pensar o que fazer para sair disso. Exatamente. É aí que você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ter material, né, para poder usar experiências ali para resolver esse problema. Exato. Então, a zona de conforto, inicialmente é pejorativo, no sentido de você querer ficar sempre deitado, sem fazer nada, porque ali você não está gastando energia. Quem que não gosta, né, por exemplo. Não gasta nenhuma energia. Não gasta nada. Você tá tranquilo. Pô. Só que aí hoje tem eu tenho que me policiar aqui, senão a gente vai divergindo nos papos. Porque hoje tem os celulares. Sim. Você está gastando energia visualizando o conteúdo do celular, que pode ser prejudicial. Muito prejudicial. Porque às vezes você pega o celular para ver uma coisa, quando você vê, passou 1 hora e você nem lembra mais por que você pegou o celular. E são informações. O nosso cérebro trabalha com informação. E como você não tem um filtro de informação, tá entrando informação errada ali o tempo inteiro, né? Então vamos voltar ali. Tá o aluno no sofá, é uma zona de conforto. O cérebro gosta disso porque é um padrão de gasto de energia. Sim. Vamos usar isso para o bem, já que o cérebro gosta disso? Vamos repetir um padrão de estudar física para ser bom em física. Sim. Então você está criando uma zona de conforto no estudo de física. É onde eu falo, a gente não pode ficar na zona de conforto. A gente agradou o cérebro? Beleza, eu já me conheço, como eu lido com esse processo. E vamos elevar para uma próxima zona de conforto. Próxima fase. Então, foi basicamente isso. Hoje eu consigo definir isso com essas palavras, mas foi basicamente isso que eu fiz para aprender física nessa etapa, né? Sim. E nessa de querer ser o melhor, de querer ter um destaque, de não querer esperar passar no vestibular para ser um professor, por exemplo, na escola, na época, tinha os plantões de dúvidas. E os plantões, nessa época lá, quem dava eram os próprios alunos da escola. A escola escolhia ali bons alunos. Que legal, isso é legal. É legal até porque gera intimidade. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa também pode ficar, assim, um pouco receosa com um professor mesmo. Essa era a ideia da escola. A escola, quando eu conversei com a coordenação, foi nesse sentido. Porque acaba que o aluno tinha vergonha de mostrar uma dúvida para o professor. Mas quando é para o próprio aluno... Né? Isso parece que a gente desde o pré, a gente sempre fica preocupado em mostrar para o professor que não está entendendo o que ele está falando. Isso é um bloqueio da necessidade de aprovação. Que ele precisa ser aprovado pelo professor. Então existe esse bloqueio, essa barreira entre o aluno e o professor. Aí a escola, muito bem pensado, colocava alunos para ser plantonista. Aí eu lembro que eu ia nesses plantões e o aluno era um aluno de 2º ano ali. Logo ele foi para o 3º ano. A preocupação dele é com vestibular. Então ele já começa. Isso, aí ele largava esses plantões. Eu não esperei a escola me chamar para essa vaga. Porque eu sabia que não ia chamar. Lá. Eu sabia que não ia chamar. Porque apesar de eu estar ali desenvolvendo na física, eu era mediano ainda, era 7, 8. 7, 8, não era o aluno 10. Sim. E esses meninos que estavam no plantão... Estavam precisando de alguém. Não, eu falo os que davam plantão. Sim, que dava plantão, era uma tudo galera 10. Eu pensava, vou chegar nesse nível 10. Nível 10. Aí eu fui lá na coordenação, bati na porta, falei, Denis, os meninos estão no 3º ano, você tá precisando de plantonista, não? Ela, tem que ver, tem que analisar suas notas e não sei o quê. Aí eu falei... Tá, pode analisar, mas eu acho que se for por nota vai ter gente melhor que eu. Mas eu tô disposto a aprender e pegar isso. Ela, tá, vou analisar. Não deu a resposta de início. Aí depois veio a devolutiva positiva, beleza. Tal dia começa e todo mundo achando que
a escola que me convocou. Menino bobo, deixa isso. Né? Isso é legal. É legal. Né? Que as pessoas não sabem os bastidores. Não sabem, né? os bastidores. Que eu corri atrás, né? Que eu não era o melhor de física. Exato. Eu corri atrás para ser, né? Sim. E ainda não sou. A gente tá correndo atrás. E eu acho legal isso, assim, porque você é um grande exemplo de não ficar esperando bater na porta. Exatamente. Ali, porque não vai. Ou esperar até realmente você se sentir preparado, tal. Por que não no meio do caminho já não se envolver, entendeu? E acaba que tá cada vez mais difícil o perfil do jovem que se envolve. Por quê? Porque os pais estão cada vez mais protetores. A princípio não estão errados, porque eles querem dar uma vida que não tiveram no passado. Exatamente. Mas acaba que está criando os filhos, mas não estão treinando eles para a vida. Né? Sempre tem um pai para resolver um problema, né? Pra você ter uma noção, uma coisa mais comum hoje é a gente advertir um aluno lá no cursinho por conduta errada o pai vir reclamar do porquê que fez isso. Lá a gente é muito sério com métricas, né? De tá lá, posturado, comportamento sem mexer no celular, compromisso, lógico, que é o mínimo. Poxa, é o mínimo. Você tá numa sala de aula, vai ficar no celular? Quando ele cochila, a gente chama atenção, mas no sentido ali no off mesmo. Fala, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa, tá dormindo tarde. Regula seu sono, porque isso é importante para passar no vestibular. Aí o menino passa isso pro pai. Aí o pai chega. Quem é você? Já teve essa palavra. Tá tendo um excesso de vigilância aí. Excesso de vigilância. Aí o moleque não passa depois, aí vai o professor, ainda, né? E a culpa ainda é nossa. É do professor. Esses professores. Exatamente. Não foi o filho dele dormir todo santo dia. Porque passar no vestibular exige uma postura, né? Então os alunos estão cada vez mais não indo atrás, porque eles são protegidos, né? Tem tudo muito pronto, acha que vai chegar pronto. Com a internet, né? Tudo pronto, a vida do influencer ali que parece que ele não passou dificuldade, é milionário cedo. Que parece que ele ligou a câmera, o dinheiro caiu em cima dele. Não foi, foi. O cara demora, às vezes, 5, 6 anos até bombar, às vezes até mais. E as pessoas não enxergam isso. Que começou lá atrás. Então, esse perfil de ir atrás, né, nessa fase de vestibulando, é cada vez menor. Né? E eu desenvolvi isso lá no passado, indo atrás de dar esse plantão de dúvida, por exemplo. E o legal é que no meu primeiro plantão de dúvida, eu não queria ser um plantonista que sentava na cadeirinha e tirava a dúvida. Eu levei uma lista de exercícios como se eu fosse um professor. Levei bonitinho. A escola não ia rodar, porque esse não era o papel do plantão. Eu rodei, levei o bloquinho de lista. Não, você sempre quis dar credibilidade exatamente. Pro cara falar, opa, esse cara aí sabe o que ele tá fazendo. E por ironia do destino, nessa lista de exercício, teve uma questão que caiu na prova da semana seguinte. Olha, ironia do destino mesmo. Porque aí também o bom aluno e mesmo a pessoa também que ela, apesar dela ter essa coisa, né? Depende da sorte também. Da sorte, sim. A sorte também tá do lado. Que só vai acontecer se você estiver movimentando. Se estiver movimentando, depende da sorte. Exato. Aí beleza, apareceu ali aquela questão. E pra quê? Aí na semana seguinte, eles acharam que eu tinha acesso às provas. Então, de fato, o que era para ser um plantão, virou uma sala de aula. Eu tive 60 alunos no plantão. Caramba. No plantão de dúvida. Aquilo para mim foi o máximo. Porque aí você fez nome, o pessoal falou, o cara é bom, hein? E menino novo, preocupa muito com ego ainda. Você estragou o resto da galera lá, né? Porque aí todo mundo querendo ter aula com você e o pessoal lá do plantão falou, sala lotada, não dá para tirar dúvidas. Aí eles queriam um mágico ali, né, para jogar as questões da prova. Então lotou. Isso me motivou, né? Tem o ego, que todo mundo tem, a gente vai diminuindo esse ego quando a gente vai enfrentando dificuldades. Né? Aí você vai vendo, opa, peraí que eu não tô tão disso, assim. Calma aí, Por isso que é importante passar por problemas. Por isso que é importante levar pau de vestibular. Para baixar o ego. Para baixar o ego, né? Então, aí lotou a turma. Aí para melhorar a situação, veio uma aluna, chegou, Péricles, você não quer me dar aula particular, não? Eu nunca dei. Eu pago tanto pro meu professor particular, mas eu tô entendendo mais com você. Eu falei, vamos. Aí eu peguei essa primeira aluna,
para dar essa aula particular, tinha um ganho mensal ali, não lembro se era 250 Agora esse reais. professor descobrindo por que essa aluna... Agora ele está descobrindo por que a aluna parou de ter Agora ele está descobrindo, mas eu não revelei o nome, então tá tudo certo. Tem N alunas aí em Goiânia. Então, aí eu comecei a dar essa aula particular e mais alunos passaram a aparecer. Mas assim, né? Fiquei ali com uns 4 alunos particulares e eles também não eram fixos. Eles procuravam só em véspera de prova, quando ficava de recuperação. Sim. Ok. Que é quando aperta o cala e a galera vai para um professor ali, alguém para explicar, né? De novo, um messias para resolver o problema. Para resolver o problema dele. Que isso não existe no mundo atual. Então, fiquei ali com essas aulas particulares e comecei a ter ganho financeiro. Então, o que era de fato um objetivo passou a fazer mais sentido para mim. Ainda. Passou a eu querer não esperar ser aprovado no vestibular para ser professor. Ou seja, eu ainda tinha a mente, sim, de que eu só seria alguém se eu passasse no vestibular, se eu exercesse uma determinada profissão. Sim, eu tinha essa mentalidade. Só que eu já estava tentando alcançar esse ser alguém antes. Então, não me tornei um robô, não achei que a vida era só passar no vestibular. Pelo contrário, eu estava olhando além dela. Porque eu já tinha minha identidade muito bem definida. Aí os alunos, como ficam nessa ânsia de ir atrás, de passar no vestibular, eles não definem a identidade, porque eles querem, no máximo, o quê? Provar que foi bom em alguma coisa. Então, foi nesse contraste que eu fui percebendo, eu não tinha uma crise de identidade, esses alunos têm. Então, foi nesse contraste dessa minha experiência como aluno, né, que eu comecei a perceber que os alunos atuais estão situados da maneira errada nessa preparação para o vestibular. Porque a tua preparação foi legal exatamente porque te manteve sempre perto dos alunos. Então, te deu uma mentalidade diferente. Sim, e eu entrei no mercado novo, Marcos. Então... Eu entrei no mercado com 19 anos. Quando eu falo 19 anos, eu comecei a dar aula em cursinho com 19 anos. Então, e você estava fazendo cursinho, dando aula do cursinho, isso. Tipo, é muito Exatamente. legal isso. Então, eu tinha a visão de professor e de aluno. Porque o professor parece que chega um momento que ele tá já há tanto tempo formado e dando aula que ele se desconecta. Exatamente. Ele nem lembra de quando ele era um aluno mais. Uma coisa que é difícil para entrar na cabeça do aluno, o professor acha que não é tão difícil assim, porque para ele já está muito fácil, está no automático. Então essa percepção, às vezes o professor não tem. É onde ele se desconecta da verdadeira postura do aluno, né? Pra você ter uma noção, hoje, quando eu vou separar conteúdos para o professor dar, geralmente lá são 3 de cada área. Eu falo, esse professor vai dar isso, esse outro isso. Aí uns questionam, por quê? Eu falo, porque para prosseguir com esse conteúdo é necessário que já tenha visto aquele. Aí tem professor que até indaga, não, mas ele já viu tudo, é cursinho. Mas não, vamos lá ver a realidade do aluno. É cursinho, mas ele está entrando sem saber nada. Exatamente. Ele está entrando sem saber nada. Você nem sabe de onde que eles estão, cada aluno está vindo, né? Qual foi a base de cada aluno. Totalmente heterogêneo. Então é importante sim olhar para o aluno com essa visão e sempre enfatizar para ele que ele tem que dar o melhor dele. Legal. E aí, o seu curso, né? Ser de alta performance, você tem algum método? Qual o seu método? De fato, lá é um cursinho de alta performance. Primeiro, buscando que o aluno tenha um comportamento de alta performance. Hoje a gente vive no mundo, isso é bom, né? Tem o lado bom e o lado positivo, mas a gente vive num mundo em que tem várias pessoas pregando alta performance. E de fato, tem várias pessoas que vivem uma rotina de alta performance. E cada um enxerga a alta performance de uma forma. De uma forma, né? Para cada ramo, essa alta performance é de um jeito. Mas tem uma coisa que vale para todos os estilos de alta performance, que é ter compromisso consigo mesmo, né? Porque é tendo compromisso consigo mesmo que o aluno vai fazendo o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa que eu preciso para que esse meu aluno seja de alta performance é que ele tenha esse compromisso com ele mesmo. Primeira coisa. E como que eu gero isso nele? Conversando. Então, lá no nosso cursinho, primeiro dia de aula, né, colocar os meninos para assistir às aulas do dia. Primeiro dia de aula é uma palestra na qual eu converso com eles, exigindo deles uma postura de
aprovado. Não, isso é bacana. Primeiro dia de aula, chama check-in o nome do evento. Sim, isso é legal. Que é a porta de entrada. Porque aí você já dá as diretrizes Tem que ser assim, do curso. Exatamente. Porque depois não adianta querer culpar o curso. Foi avisado. Né? Igual, chega agora, abril, a gente está em abril, né? Chega agora, é o terceiro mês. Terceiro mês é muito importante em qualquer trajetória. Terceira etapa, porque é onde o aluno está pensando em desistir. Então o aluno já está cansado. A coisa mais comum é ele sair culpando o professor, culpando a direção, sempre transferindo culpa. Que é o problema da geração que a gente estava conversando agora, de que ela é tão protegida que a culpa nunca é dela. Ela não consegue assumir as culpas, né? É sempre de um terceiro, né? Sempre de um terceiro. É a questão do gasto de energia que a gente falou também. A culpa não é minha, então eu não preciso gastar energia para resolver. Vamos pôr no terceiro, que é esse professor que tem que se virar. Esse professor que é fraco, esse professor que não me falou. Exatamente, a didática não é boa. A didática dele é a desculpa melhor que um aluno dá para o pai, principalmente. Né? Aí nenhuma hora ele coloca na mesa a base dele que foi ruim, que ele não aproveitou o ensino médio. Né? Até a gente entende, mas assume isso. Assume isso. Eu gente, ficava lá no fundão conversando. Namorando, que é a fase que os hormônios estão à flor da pele, né, do ensino médio, a gente entende isso. Porque às vezes o cara chega no cursinho falando, eu nunca vi isso. Sendo que foi dado, viu sim. É porque ele não estava fazendo outras atenção, coisas. Exato. Então assume essa culpa, porque a culpa é sua, é você que tem que resolver ela. Então a conversa do primeiro dia de aula é sempre nesse sentido. Fazer com que o aluno desenvolva uma postura. Aí, como eu falei, abril, já tem um monte que esqueceu essa minha primeira conversa. Tem um monte. já mostra que num check-in o cara não estava prestando atenção numa conversa. Exatamente. Que ele já não tinha atenção, que é o mínimo que ele precisa ter. E então, aí é onde até alunos que eram para me assumir como melhor amigo, que eu estou ali para ajudar ele, começam a me olhar como inimigo. Por quê? Porque eu estou lá falando, tem que estudar. Tem que cumprir horário. Aí começa, lá vem esse cara. Vem isso, exatamente isso. Então, a primeira coisa para o método é desenvolvimento de postura. Bacana. Né? Desenvolvimento pessoal. Aí, claro, tem que ter um método eficaz. Eu costumo dizer que é muito melhor que você tenha um método e não metas, porque metas foram feitas para ser frustradas. Você já chegou a escrever metas no fim do ano em algum lugar? Não, mas não cheguei a escrever, mas na mente. Quantas delas foram consolidadas? Cara, no ano passado acho que nenhuma. Então metas foram feitas para ser frustradas. Exato. Aí o que a gente precisa? De um objetivo, um lugar muito bem claro onde a gente quer chegar e um método para chegar nesse lugar. E o nosso método lá é SER o nome. S, segmentação de conteúdo, porque o cérebro quer gastar pouca energia, então se eu mostro aquela pilha de livro para o aluno, o cérebro já bloqueia e não quer aprender aquilo. Então lá até o nosso livro é como se fosse módulos de fichário e ele vai anexando no fichário e vai montando. Cara, legal isso. Muito legal. Porque ele vê, eu só tenho que estudar isso? Terminou aquilo, ele recebe outro. Já recebe outro. Porque realmente, quando você pega... Para um aluno, quando você pega um livro de 300 páginas, ele vê, aí a mente dele já sabota. Exatamente. Ele fala, tem tudo isso para eu estudar. Vou ler? E aí ele não consegue nunca começar a ler. Às vezes ele nem começa, ou começa e desiste já na terceira folhinha. Agora, quando você coloca, o cara fala, isso é fácil. É fácil. E aí ele vai... Aí concluiu um. Já tem outro. Quando ele vê, ele estudou as mesmas 300 páginas, só que ele foi aí é no final que ele vai ver a pilha, e não no início. A pilha, exato. Que aí ele vai ficar até mais orgulhoso e falar, caramba, eu li tudo isso. Essa é a ideia do método. SER, segmentação de conteúdo, começa no nosso material. E exercícios consistentes. E começa a dar confiança também. Passa confiança. Vai chegar no final do método essa confiança. SER, segmentação de conteúdo. E exercícios consistentes, e esses exercícios são muito bem segmentados também, de acordo com o conteúdo que já foi segmentado. Bacana. Que é uma aula por aula. Ele acabou de assistir uma aula, ele tem os exercícios daquela aula. Sim, para assimilar melhor, para ver o que ele entendeu. Porque geralmente nos apostilados, os exercícios é no final do capítulo.
É de 10 aulas. Muita coisa. Aí, às vezes, já é uma quantidade que assusta. E ele vai fazer exercício de aula que ele nem teve, vai errar, vai desmotivar e vai parar o estudo por ali. Porque aí a gente já tem aquela coisa de achar que a gente é burro. Exatamente. Que aí fala, eu sou burro. Nossa, e não é. É só uma questão mesmo que uns acabam tendo um entendimento melhor explicando uma vez, outros precisa explicar umas 2, 3 vezes, mas ele vai entender. Ele vai entender, pô. Né? Exatamente, é repetir. Então, exercícios consistentes, porque se ele fizer exercício jogado, ele vai errar todos e vai desmotivar. Sim. E o R é recompensa. Esse método é todo pensado em neurociência, que é o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele libera dopamina. Tem 2 dopaminas que a gente nomeia para ficar didático, que é a dopamina barata, você consegue ela facilmente numa tela de um vídeo de 15 segundos do TikTok, por exemplo, ou a dopamina cara, que ela só vem por meio dos resultados. Resultado é o quê? Esse conteúdo aí que o aluno terminou, nossa, consegui. Dou conta, resultado. Aí vem recompensa, dopamina liberada. Os exercícios muito bem segmentados, ele faz, nossa, eu fiz a maioria, acertei a maioria. Recompensa. Então, exato. O que fecha o ciclo do método é a recompensa. E a recompensa é um simples cumprimento de resultado, de uma tarefa ali que foi proposta. Exato. Aí, claro que dá para melhorar esse método com essa recompensa. Seria o quê? Eu só vou comer chocolate se eu estudar todas essas aulas de física. Então é uma conversa que dá para ir muito mais longe. O cara gosta de fazer atividade física, eu só vou para academia se eu terminar isso aqui. Isso aqui, exato, porque aí dá uma motivação para ele chegar lá. Exatamente. Porque realmente, nós seres humanos somos feitos disso mesmo, se né? Se não tiver, para. De objetivozinhos, né? E tem que ser objetivos pequenos. Se a gente coloca que o nosso objetivo é passar no vestibular, tá muito longe. E outra, eu tô tirando minha cabeça do presente e colocando ela lá no futuro. No futuro a gente não consegue fazer nada. Vai dando até onde, assim, tipo, vai dando os passos onde você consegue enxergar. Pô, vou até aquela beirada ali. Depois daquela beirada eu vou ver o que tem na curva. Exatamente, é aí isso aí. Depois da curva, aí você vai caminhando e perfeito. Vai, né? Tipo... Até porque, né, se a gente tem um objetivo para chegar lá na frente, muito claro, vamos sempre usar isso, se a gente ficar olhando para ele, a gente está esquecendo de um tanto de problemas que está no meio do caminho para a gente alcançar esse objetivo. Isso aí. Porque a gente está olhando para o futuro, mas no presente tem um problema para resolver. Sim. Então, o aluno tem que olhar para os problemas, que são as matérias mesmo que ele tem dificuldade, ou a própria falta de disciplina. Então, ele tem que resolver esses problemas diários e olhar só para isso. Esquece o dia do vestibular. Exato. Tá lá para frente. Se concentra no que está na tua frente. Exatamente. Então é onde ele vai resolvendo problemas e ele vai sendo colocado a outro nível. Então nosso método torna essa trajetória dele até o dia do vestibular eficiente. Mas lembrando, essa eficiência só vem adquirindo a consistência. E até isso que aí já encaixa nessa próxima pergunta, né? Que aí você consegue comprovar a eficácia desse método? Ou, por exemplo, se usar o seu método, é certeza que vai passar no vestibular? Não é charlatanismo, não, mas é certeza. Só que é muito melindroso. É certeza de 2 anos. Como que eu garanto isso? Se você seguir tudo que eu tô falando. Arrisca. Desde a desenvolvimento pessoal até o método. Sim. É onde a pessoa não vai... Aí é aquela coisa que ela não pode tirar uma vírgula. No desenvolvimento pessoal é onde ela erra e fica anos e anos no cursinho. Porque é desenvolvimento pessoal associado ao método. 2 anos. Pra você ter uma noção, dentro desse desenvolvimento pessoal, envolve o quê? A gente parar de andar com amizades. Com determinadas amizades que puxam a gente para trás. Para trás, exatamente. Nessa fase, que aluno que tem a cabeça de ter muito decidido que vai parar de andar com pessoas que estão puxando ele para trás. Não, até porque a pessoa é agradável, ele quer estar com ela. E ele nem percebe que ela está puxando para trás. Pior que não mesmo. Não mesmo. Então, e eu falo muito sobre isso, e acaba que ele perca aí. Mesmo eu falando, ele não larga essa amizade. Fica dando ouvido para coisas erradas a respeito dele que chega para ele. Porque mentiras. Tem gente que não quer se desenvolver e
tem meio que inveja de quem tá se desenvolvendo. Ele fala, opa, não, fica aqui comigo. Até o nosso bom amigo. Exato. Ele tá vendo você deslanchando, mas ele não quer gastar energia. Ele não quer, ele não quer chegar lá. Mas para ele não te perder, ele te puxa para trás. Puxa. E a gente vem para baixo. Por quê? E nem percebe. Nem percebe. Que é a questão do gasto de energia. Aqui tá gastando muito menos energia. Então é muito fácil a gente vir para baixo e muito difícil esse cara vir para cima. Porque aí você percebe aquela coisa, pô, tá perdendo festa. Onde que você tava? Pô, você perdeu. Você não tá aproveitando a vida. A vida vai passar depois, né? Isso. Tipo, aí eu ressignifico isso. Eu falo, gente, aproveitar a vida. O que é isso? É aproveitar o momento, a sua fase de vida em que você tem mais energia para construir o seu futuro. Isso é aproveitar a vida. Porque a hora que acabar a bateria lá aí você vai estar não construir nada. Vai estar tranquilo, porque aí de repente você construiu alguma coisa e aí você vai poder aproveitar esticar. Que é o desfrute da vida ali mesmo. Exato. Então eu tento muito ressignificar essas coisas, que o aproveitar tá ligado a isso, né? Balada, festa. Aí me fala, quem nessa fase que consegue rejeitar esses convites que são bons? É complicado. Então ele tá fazendo um cursinho. Eu falo, não sai. Você pode sair sábado, mas vai meia-noite para casa. Exato. Mas quem que tem essa cabeça de voltar meia-noite para casa? Aí nenhum dos amigos vai voltar esse horário. Aí o cara, vou embora. Já? Exatamente. Fica aí a saideira. Aí aí a saideira nunca acaba. Aí quando vê, ele perdeu o domingo e perdeu a segunda. Já pecou aqui no desenvolvimento porque ele pessoal. não vai conseguir acordar. Né, para estudar. Gastou a energia que era para ele ter gastado na semana, gastou ali. Então, o aluno peca no desenvolvimento pessoal ali mesmo. Sim, e aí você acha que isso é o que mais tarda a aprovação do aluno? O que mais tarda a aprovação do aluno é esse desenvolvimento pessoal. E a gente associa esse desenvolvimento pessoal que não é alcançado na associação com pessoas. Entendi. Isso é o que mais tarda hoje. Eu até falo, você não sabe física, não é pela sua genética, não. Exato. Olha o meu exemplo. É porque você está sentando nas mesas erradas. De quem não quer estudar física. Meu filho está na 4ª série e eu falo isso para ele. Eu falo, filho, não existe gente burra, cara. Sabe? Não existe. Existe pessoa preguiçosa que não quis correr atrás. Não quis correr atrás, porque todo mundo, se pegar, sentar para estudar e ler, vai entender. Uns vão demorar cedo mais. ou tarde, vai entender. Porque ninguém é burro, não existe isso. Só que a pessoa não chegou a ter o conhecimento. Exatamente. É isso. É a falta de conhecimento. A partir do momento que ela leu, conheceu, acabou. Ela já não é mais ignorante naquele assunto. Ela só não pode parar. Só não pode parar. Só movimentar. É continuar desenvolvendo. Aí entra de novo aquela coisa da transferência de culpa. Marcos, tem coisa melhor do que a gente transferir a culpa para nossa genética? Acabou. Sim, de falar, pô, eu nasci assim. Eu nasci assim, acabou. Acabou. É muito confortável isso. Então acaba que as pessoas transferem a culpa para a genética e não para a mesa de amigos que ele está sentando. E aí, dentro disso, o que seria, para você, um aluno de autodesenvolvimento pessoal? É um aluno extremamente focado. Né? Que a gente tem várias câmeras. Se o filmmaker ali tirar o foco de uma, a gente vai enxergar tudo embaçado. E são essas associações erradas que tiram o foco do aluno. Às vezes ele está ali tentando estudar, aí vem alguém aqui fazendo um convite indevido para ele que ele não deveria ir. Já desfocou o objetivo dele. Porque cria dúvida naquele momento. Às vezes ele pode estar super ele focado. Ele está tentando, aí vem a associação errada, chama ele para outra coisa. Desfocou, ele não está vendo mais o objetivo dele lá na frente. Se ele não está vendo, ele vai chegar? Não vai. Então ele está extremamente focado, eliminando as informações que estão chegando no ouvido, não só no ouvido, né? No ouvido, nos olhos e em todos os órgãos sensitivos dele. E aí, então, você acha que com repetição, com essa questão da repetição, tudo eficiente. Pode ser alcançado. Eficiente, que é o que o nosso método lá que eu falei propõe. Sim. Repetição. Que é o tal da zona de conforto que a gente falou também, né? Sim. A gente repete até alcançar uma zona de conforto. Depois você vê que já tá ficando, né? Porque isso eu acho que dá até para levar até para um exemplo de futebol. Uma equipe que se desenvolve até chegar a ser campeã de alguma coisa, ela conseguiu ser campeã
Campeão brasileiro. Agora então, vamos atrás de uma Libertadores. Exato, porque senão, se você fica só naquele título ali, você com certeza vai perder eficiência. Exatamente. Muito em breve o time vai e tá tão confortável que você começa a baixar a energia naquela atividade e nem percebe. Por isso que é importante buscar zonas de conforto maiores. E aí, dentro de tudo isso, o que um aluno... Porque, assim, aí é sempre o foco, as coisas, né? E a saúde mental do aluno? Porque aí, realmente, é uma coisa puxada, né? Você fica ali, estuda e tal. Sim. Foco. E aí, o que ele pode fazer em relação a preservar a saúde mental dele? Pauta muito boa essa, né? Fala-se tanto de saúde mental. Os próprios alunos, né? Falam que tal coisa está afetando a saúde mental. De novo, não tem como fugir dessa tecla. Sim. Saúde mental tem tudo a ver com as informações que estão chegando para ele. Se ele é capaz, se ele não é capaz. Informações erradas ali que ferem o ego dele. É porque o nosso cérebro hoje, ele é fruto de informações que a gente teve desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Então, o nosso cérebro é fruto de informações que chegam. Então, se minha saúde mental não está estável, é porque tem informações perdurando aqui na minha mente que estão me afetando. Então, a primeira coisa para ter um bom desenvolvimento pessoal e prezar pela saúde mental, está tudo associado, na verdade, desenvolvimento pessoal e saúde mental, que é o quê? Filtrar informações. É parar de andar com aquela pessoa que só fala coisa ruim, por exemplo, que só reclama, que só transfere culpa. A culpa é sempre do outro, nunca sua, ou só aquela pessoa que só te ofende o tempo todo, que só coloca para baixo. Então, a saúde mental, é importante deixar claro que ela está extremamente ligada às informações que chegam para o indivíduo. E chegam por onde? Ouvidos, tudo que você ouve, tudo que você vê. Aí entra o celular nessa também, porque ele está vendo coisas horríveis ali nas mídias sociais também, né? Sim. Então, prezar por uma saúde mental tem a ver com desenvolvimento pessoal, que é prezar por informações corretas que chegam para o aluno. Tanto que todos os dias, às 5h15 da manhã, eu ligo uma live para começar o dia com informações corretas ao respeito do aluno. Então, nessa live, a intenção é falar de posturas corretas e mostrar para ele o porquê que ele está acordando naquele horário, que é começar um desenvolvimento pessoal em prol da aprovação dele no vestibular. Interessante. Porque aí eu vejo que você é preocupado com esse desenvolvimento humano dos seus alunos, né? Seria bom se todo mundo tivesse esse acompanhamento, essa preocupação. Né? Aí sobre essa minha live, por exemplo, que é uma preocupação minha, eu poderia acordar mais tarde, gente. Eu, como dono do cursinho, eu poderia chegar às 8 da manhã, por exemplo. Eu sou mais preocupado. E a minoria é quem assiste a live, ou seja, a maioria não está preocupado com esse desenvolvimento pessoal. Sim. Não está. Deixa-se levar pelo conforto. Então, e infelizmente não é, né? Todo mundo não é assim, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade que nem todo mundo preza por essa preocupação com os alunos. E a preocupação é tanto de mostrar resultado, que essa preocupação para de existir. Né? Agora você está falando aí dos cursinhos e professores que não estão engajados nesse sentido. Vê como um negócio mesmo. Sim, eles querem tem alunos de todos os tipos. Mensalidade em dia, o aluno sentado lá. E a aprovação dele. Aí já tem um aluno de 4º ano que está quase passando, ele só vai preocupar com ele. Sim. Que vai ser a estrela e vai trazer mais alunos no ano seguinte. É vai colocar a cara dele lá como o Bambambam passou, recorde em aprovação. E é isso. Todos os outros... E vira um ciclo, né? Eu sempre vou ter o aluno que está quase passando e o que está entrando. Que aí ele sempre vai fazer. O cara fez aqui, passou. Fez aqui. Só que não mostra que ele ficou 4 anos, que desenvolveu crises lá dentro, né? Que não teve essa atenção emocional com ele, né? Então, o aluno que entra geralmente nos cursinhos no primeiro ano, ele vai entrar num ciclo. Sim. Né? E aí entra essa coisa, porque aí você tá super preocupado, né, com todo esse desenvolvimento do aluno. Mas o que você sugere em relação à comunidade mesmo, o contrato do vestibulando? Que pais, amigos, colegas, outros parentes, tal, o que fazer para tentar
levar essa sua preocupação, por exemplo, para que essas pessoas também ajudem, né? Porque às vezes você está fazendo o seu trabalho super legal, bacana, pô, o cara chegou em casa, o pai já fala alguma coisa que pode desmotivar, pode, né? O que fazer? Ou seja, a gente tá falando de relacionamento social. Isso. De novo, não tem como fugir. Relacionamento social é troca de informações. Então, a gente falou muito do amigo. Do amigo. Que aí o amigo tá lá, mas às vezes o vilão pode ser até o pai e a mãe, né? Um parente, alguma coisa. Primeira coisa, nessas informações são passadas para o aluno, é cobrar do jeito certo. É inevitável não ter cobrança por parte dos pais. Mas cobrar no sentido de apoiar. Né? Porque também se você ficar sem cobrar, o aluno desleixa e não faz o mínimo que precisa ser feito. Usar palavras corretas. Geralmente eu vejo depoimentos de alunos lá na minha sala, porque eu faço esse trato individual também de conversa com o aluno. Eu vejo eles falando o tempo inteiro, eu preciso passar esse ano, porque meu pai disse que não vai pagar cursinho no ano seguinte. Aí já botou uma baita de uma pressão, né? Você tá vendo tudo que eu tô querendo livrar o aluno dele, parar de pensar em passar no vestibular, mas pensar nos problemas diários, o pai desfaz isso em casa. Porque você imagina o cara estudando, aí ele não tá num bom dia de estudo. E aí o cara fala, nossa, não tá entrando nada na minha cabeça. E aí já vem, meu pai não vai pagar o cursinho no que vem, se eu não passar e não sei o que, tá? Ou seja, você acha que o cara vai, nada, por exemplo, o pai falou isso, você acha que ele vai querer seguir o meu método, que traz uma eficácia, com essa pressão do pai, ou ele vai seguir algo da internet, faça isso e seja aprovado de uma vez por todas? Aprovado, uma facilidade. Aí ele vai pelo caminho errado, não é aprovado, desfez tudo que eu propus para ele naquele ano. Porque a internet é aquilo que a gente estava falando, ela tem as coisas boas e ruins, né? Porque e vende facilidade. Tem muita gente vendendo isso da facilidade, daquela coisa da palavrinha mágica. Não, faz isso aqui. E essa geração quer isso. E aí quando você vai ver, sei lá, um vídeo de 10 minutinhos, você fala, pô, peraí, né? Sim. Esse cara aí... Ou um vídeo falando pra fazer o que ele já tava fazendo. O que ele já tava fazendo, exatamente. Entendeu? Falando o óbvio, né? Exatamente. Ou ensina coisas erradas mesmo, né? E aí a responsabilidade não é dele, né? Não é dele. Ali não tem aquele compromisso, mas a gente que tá no dia a dia do aluno, tanto eu quanto os pais, a gente precisa ter esse compromisso. Então é cobrar do jeito certo, é falar coisas boas a respeito do aluno, né? Ao invés de acusar que ele não está estudando do jeito certo, apenas enfatize qual que é a postura certa de estudar. Sim. Citando exemplos, na minha época eu fazia isso. Como se fosse uma conversa ali sem cobrança, dá para fazer isso, né? E a sociedade no geral, quem está de fora, os amigos, tio, por exemplo, tio é o que mais cobra sem ter nenhum compromisso com o desenvolvimento do aluno. Não passou no vestibular até hoje. Até hoje, caramba, tá gastando dinheiro do teu pai, né? Ou seja, tipo, não quer sair da aba, Não quer sair da aba do pai. Então o tio, na verdade, acho que tem que ficar calado, né? Exato. Ele vai soltar essas. E o amigo, parar de convidar coisa para atividades que vai tirar o aluno do processo. Então, acho que pai, saber conversar com o filho, cobrar do jeito certo. Sim. Você dentro do cursinho lá, você tem isso assim, de conversar com os pais, tentar com a comunidade não. Com a comunidade era um projeto meu esse ano, só que devido a tanto gasto de energia com outras coisas, eu não consegui desenvolver ele. Lembra que eu falei que eu tenho um check-in, que é a palestra inicial para os alunos? Sim, aquilo já você tenta... A minha vontade é fazer isso para os pais. Fazer um check-in. Para chamar eles também, para falar, gente... A vida do vestibulando é assim. É assim, assado. Porque também, às vezes, os pais nem lembram também da vida deles. E às vezes, teve pai que nem passou por esse processo. Né? Nem então não sabe que... Aí entra outro lado da história, o fato de eu não ser conectado totalmente com os pais. Porque qualquer mentira que esse aluno levar para casa do cursinho, o pai vai acreditar. Vai comprar. Por isso mais que necessário que eu desenvolva o quanto antes esse check-in para os pais. Porque as pessoas esquecem que tem a versão da escola, a versão do aluno e tem a verdade. A verdade está ali no meio. A verdade está no meio. Exatamente. Né? Exatamente.
Então, essa conexão com os pais é mais que necessário. E cada dia que passa, eu vejo a necessidade dessa. Esse ano o que a gente faz no máximo é mandar um relatório mensal para os pais. Falando tudo certinho, que aconteceu naquele mês. Ele fez. E até entrega o cara, fala, ele tá defasado nisso aqui, o cara ele tem veio para a escola. Exatamente. Tem dormido, veio para a escola e não estudou. Nem tem vindo, que às vezes tem as famosas cabuladas, né? Exatamente. Que às vezes o pai acha que o cara tá lá estudando e ele tá em outro lugar. E isso tudo vai no relatório. Tudo não, isso é bacana. Ou seja, cada vez mais eu fico como o vilão da história. Não era pra ser, né? Ele me entregou. Não era pra ser, eu tô ali querendo seu bem. Porque então. Eu sei que se não tiver essa postura, não vai ser aprovado. Exato. Então a gente tá ali pro bem do aluno. E você quer que ele seja aprovado, senão o seu trabalho não tem Exato, sentido. Eu quero muito mais que o amigo dele que tá tirando ele do processo. Exato. Mas não, o amigo dele que falou, você tá estudando demais, maneira aí. Ele vai acreditar no amigo. E aí, entrando nessa coisa da entregada, a gente tem aqui um quadro que se chama Em Xeque. A gente faz uma pergunta que deixa em xeque. Já lá, o que você vai falar, hein? Falando já desse esquema que você acabou de falar do relatório, das coisas. Dentro ali, entre vocês, professores, diretores, tal, vocês julgam o aluno? Vocês têm umas reuniãozinhas de falar, esse passa, esse não passa, aquele ali acho que não vai ter jeito nunca, então, aquele ali é caso perdido, tem isso? Então você tá querendo saber uma coisa de bastidor mesmo. De bastidor mesmo. Porque é uma coisa da época de aluno. Que todo aluno tem essa eu te entendi, porque o aluno, inclusive, acha que o professor tá marcando ele, tem tudo isso, né? Exatamente. Primeira coisa. Não foi essa pergunta, mas professor não marca ninguém. Ele tá ali para fazer o serviço dele e tá tudo certo. Porque o aluno acha que se ele for tirado de sala, por exemplo, por um professor, ali pro resto do ano o professor vai estar olhando com ele com olhos ruins. Mas não, depois ele segue a aula dele do mesmo jeito. Ele tá ali para fazer o serviço dele. Eu tentando desviar o foco da pergunta. Mas é bom, bom. A gente não, mas é de boa. Isso aí eu até falo pros alunos. A gente não julga, a gente tem certeza, pelo simples comportamento, se o aluno vai passar ou não. E toda essa conversa nossa aqui hoje, dá para a gente ver, mapear qual que é o comportamento certo de um aluno que vai ser aprovado. A gente bate o olho e vê. Sim. Isso no primeiro mês. Claro que ele pode mudar a postura de lá para cá. Sim. Mas no primeiro mês eu falo, esses aqui são os que têm chances prováveis de passar. Isso aqui esquece. E você vai ver, são esses que não vão me ouvir, são esses que vão seguir pelo caminho errado. Porque a experiência já te dá isso, de falar, esse cara vai acabar até desistindo. Como eu falei no início, é um laboratório social, o comportamento é igual, ele se repete, é o mesmo, né? O comportamento é uma linguagem. E é uma pena, né? Porque a pessoa tá tendo uma oportunidade. Gigante. Tem tanta gente querendo estudar em alguns lugares que você vê aí que o cara pega até barco. Que você vê Exatamente. O pessoal no Amazonas lá que, poxa, o cara vai de barco não sei quantos quilômetros para tentar estudar e essa pessoa tem tudo ali. Uma pessoa que vai gastar muito mais tempo, né? Então... Muito mais tempo. Aí tem outra que tá com todo o recurso necessário ali para passar, mas tem um comportamento todo errado. De transferência de culpa, de reclamação. Então, de fato, essa conversa existe, sim. Só que mas não é julgar, não, é certeza. Não é nem julgamento. Não é julgamento, não. Viu o cara ali, já era, né? Então, essa era a sua pergunta em xeque. É o em xeque. Não, eu falo aberto. Você me permite eu te colocar em xeque também? Bora, vamos lá. Que eu gostei muito do formato do podcast. Sim, sim. Né? Inclusive, xeque é um dos materiais, é o nome de um dos nossos materiais lá do cursinho. Pô, bacana. Material de exercício. Você lembra que eu falei de exercício sim, consistente? Exercício, consistência e tal. É xeque, que ali tá até escrito. Coloque a sua vaga em xeque todos os dias. Uhum. Então, legal. Associei. Você não vende esse seu podcast, não? Olha... Dá pra negócio? Dependendo do valor do cheque. Dá pra negócio pra gente levar esse trem pra Goiânia? Poxa, a gente pode conversar aí depois que desligar as câmeras, aí, os bastidores. Se for baratinho, aqui, né? Não, isso a gente é isso que vai depender, né? Péricles, muito bom ter te recebido aqui. O papo foi muito legal, foi bacana. Legal. E aí, onde que o pessoal te acha? Onde que o pessoal te acha nas redes aí? Como é que faz?
Minha rede social hoje, pessoal, Pericles Pires, Instagram, tá? Lá eu posto muito conteúdo e ligo minhas lives lá todos os dias às 5h15, tá? Para falar de funcionamento do cérebro, para que inicie o dia do jeito certo. Não tem TikTok ainda, tá? Tô errando, não tô? Tá errando. Tem que ter TikTok. A galera se informa muito pelo TikTok hoje em dia. Acho que esse ano sai. Eu tenho que pôr alguém para cuidar. Isso. Mas eu não tenho TikTok ainda. Tem um site também, periclespires.com.br, que é lá onde vira e mexe eu vendo uma mentoria também. Sim. E do cursinho também, Média Ensina Vestibulares, é o Instagram. Então o pessoal do Brasil inteiro pode acessar essas redes e ver. Vai ter o seu método lá. Tem lá. E pelo menos o pessoal que já assistiu aqui já sabe como é que vai funcionar o negócio. Já sabe que a gente não tá para brincar em serviço. Vai mandar relatório. Não vem reclamar depois, não. Entrou sabendo. Mas o relatório, os alunos não entraram sabendo, não. Ele chega lá, o relatório só chega depois. Muito bom ter te recebido. Valeu, eu que agradeço. Tamo junto. Maravilhoso. Espero voltar aqui outras vezes ou levar esse podcast para Goiânia, hein? Com certeza, vamos conversar. Vamos negociar esse trem. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio, galera. Até mais. Fechou, valeu.